Aleluia, Jesus. Te louvamos, Jesus. Glorificamos o teu nome. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Só você que se sentiu acolhido pelo seu resgatador, pelo seu redentor, levante as mãos bem altas aos céus e aplauda Ele bem gostoso. E diz a Ele assim: Tu és lindo, Jesus. Tu és maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Você vai virar de frente aí para o seu irmão. Tá vendo aí, ó? Faz o seguinte, vira de lado, não para o fundo. Vira de frente, porque você não pode abraçar o teu irmão. Aí você vai se abraçar como você estivesse abraçando o seu irmão. E diga daí da sua cadeira: sinta-se abraçado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha aqui para frente novamente. Quantos nos visitam aqui pela primeira vez hoje? Levante a mão. Amém? Amém? Seja bem-vinda, minha irmã, em nome de Jesus. Mais alguém? Não? Está aqui os visitantes. A Lívia. Quem que é a Lívia? É Lívia Emanuele. Seja bem-vindo, Lívia, em nome de Jesus. E também o Amaral. Cadê o Amaral? Aonde que eu não estou vendo? Amaral, é isso mesmo? Eu não estou vendo. Não veio? E Gisele? Também, cadê a Gisele? Também não? Glória a Deus. Então sinta-se abraçado aí na sua casa em nome de Jesus. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer aqui algumas palavras antes de entrar na ministração. A palavra de Deus que está aqui no livro... Cadê? É que é muita coisa aqui, né? Lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 3. Jeremias capítulo de número 3, versículo 15 diz: Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Amém? Dar-vos-ei pastores que vos apacentem com conhecimento, com sabedoria e com muita ciência. Então, com essas palavras, eu gostaria de cumprimentar todos os pastores, né? O pastor Cleidson, que não pode estar conosco aqui hoje. Deus esteja visitando ele de forma poderosa, né? Os pastores do presbitério do Mato Grosso do Sul, missionários, evangelistas, obreiros de campo, que Deus esteja abençoando poderosamente, de outras igrejas, denominações, fora do Brasil, no Brasil, em todos os estados do Brasil. Que Deus abençoe em nome de Jesus os nossos pastores, aqueles que têm cuidado com esmero, né, do rebanho do Senhor aqui na terra. Então que Deus esteja abençoando. Esse trabalho do pastor é um trabalho muito valoroso, né? É um trabalho para os vocacionados, para aqueles que têm chamado. E isso é extraordinário. Eu posso dizer por mim mesmo que depois da minha família, a melhor coisa que aconteceu da minha vida foi ser pastor. Eu amo ser pastor, gosto de pastorear, gosto de estar junto com o rebanho do Senhor. Uma das orações que eu fiz nos dias em que estava internado lá na UTI Cardio da Cacemes era essa, uma das orações era essa: Senhor, eu quero continuar pastoreando. Enquanto muitos fogem, eu quero cada vez estar mais dentro. Amém? É maravilhoso demais poder servir ao Senhor. Amém, amados? Você que está vivo, diga glória a Deus. Eu estou achando vocês tímidos, irmãos. Das outras vezes que nós estivemos pregando aqui nesse templo, né, o fogo de Deus pegava. Mas será que o fogo de Deus pegava só porque a gente podia estar mais próximo dos irmãos? A gente podia tocar, dar um ósculo, pegar nas mãos, né, como se nós estivéssemos sentindo uma energia vibrante que vem do outro? Porque se era isso, então nós estávamos no caminho errado. Amém? Porque o Espírito Santo de Deus está aqui e habita em cada um de nós. Amém? Então aonde você está, você pode ser um tição de brasa viva tirada do altar do Senhor. Hoje o Senhor trouxe uma ministração, e tem ministrações que vêm assim, ela não deixa você nem dormir. E essa é uma delas. Essa palavra veio no meu coração anteontem, eu já disse para os irmãos, né? Os lugares de inspiração. Eu estava tomando banho, pensando qual seria a mensagem que eu traria à igreja. E eu confesso aos irmãos, quando acaba o culto, eu já começo a pensar o que eu vou pregar na quarta, o que eu vou pregar no domingo. E ontem eu estava no banho e comecei a pensar. E aí Deus falou no meu coração muito forte acerca dessa palavra. E eu fiquei assim como um gado que, né, se alimenta daquele capim no pasto, e depois o seu estômago fica ruminando aquele alimento para que ele se torne digestivo, né?
Assim eu fiquei com a palavra no meu coração. E quando foi essa noite, eu não consegui dormir. Apaguei a luz, desliguei tudo e voltei a cabeça no travesseiro e comecei a pedir ao Senhor para que eu dormisse. Mas parece aqueles memes da internet, né? Quando você vai dormir, teu cérebro lembra você de alguma coisa, aí você não consegue dormir mais. Então era 2h40 da manhã, eu levantei da minha cama, abri meu computador, peguei minhas bíblias e eu fui lá para a construção desse esboço que traz o título de O Bom Combate. Diga comigo, o bom combate. E essa palavra vai falar muito forte no seu coração. Ela se encontra lá no primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Quem somente leu o título imaginou que nós já íamos ministrar lá no Combati o Bom Combate, está errado. Nós falaremos sobre o combater o bom combate, encerrar a carreira e guardar a fé. Mas aqui é uma instrução que Paulo dá a Timóteo. E eu gostaria de falar com os amados irmãos hoje, dentro desse tema proposto, sobre fé e sobre perseverança. E falar sobre fé e sobre perseverança, nós podemos somar essas duas palavras, na qual ela dará um resultado em acreditar e jamais desistir. Diga comigo, acreditar e jamais desistir. É o que nós precisamos fazer. Parece até repetição, meus irmãos e minhas irmãs, nós falarmos sobre isso, sobre fé e perseverança. Talvez, não você, mas talvez alguém, esse pastor só fala disso, sobre fé e sobre perseverança, desde que começou essa pandemia, sempre fala dessas coisas. Mas amados, é o que Deus tem incessantemente falado ao meu coração, porque é o que nós temos para falar, é o que nós temos falado ao tempo todo, em meio à situação que estamos vivendo. E nós temos falado, culto após culto, conversa após conversa, em não desistir. Nós temos falado aqui no púlpito, nós temos falado em aconselhamentos, nós temos falado em não parar de acreditar em Deus, não esmurecer a nossa fé. Soa repetitivo, sim. Mas quantas vezes Deus, através dos seus profetas, não repetiu, e por várias vezes repetiu aquilo que não era para acontecer, mas acabou acontecendo porque o povo padeceu. No domingo passado, confesso aos irmãos, estouramos o horário, 1h29 de pregação. Eu fui para casa revoltado quando eu descobri isso. Falei, eu não devia ter pregado tanto, mas tinha tanto conteúdo para falar sobre aquilo, de um povo que deixou de acreditar, um povo que ouviu, que viveu dia após dia, mas que parou, que esmureceu, que desistiu no caminho, a ponto de que Deus pegou um de seus profetas e fez com que casasse com uma prostituta, para que Deus mostrasse ao povo, tamanha a sua insatisfação com a sua criação. Então nós não estamos sendo repetitivos, mas Deus tem alertado o povo acerca dessas coisas, em não abandonar a nossa fé no Senhor. Mas não sou eu quem está insistindo, porque todas as vezes que eu me sento, todas as vezes que eu oro para preparar um sermão, a palavra que sempre vem no meu coração é fé e é perseverança. Porque sem a fé e sem a perseverança, irmãos, nós não herdaremos o reino dos céus. A nossa vida na terra, sem a fé e sem a perseverança, terá sido em vão. Toda vez que eu vou preparar, mesmo que seja uma devocional, o que vem à mente e ao meu coração são estas palavras que eu tenho compartilhado com os irmãos, com a igreja do Senhor, que se reúne nesse lugar, aonde quer que estas palavras têm chegado. O desejo do meu coração é que nessa noite a palavra do Senhor gere em você uma consciência renovada. Eu ouvi essa palavra há muito tempo atrás. Consciência renovada. Há uma igreja, esta igreja, quando ela funcionava ali na 3 de maio com a Amazonas, que era a 4ª igreja na época lá, e depois se juntou aqui com a IPR Central. Ela produziu alguns adesivos que os irmãos colocavam no carro. Consciência renovada. Era um adesivinho azul, retangular. Quem teve aquele adesivo? Consciência renovada. Essa frase de efeito, consciência renovada, veio lá de Aracaju,
né, da igreja do pastor Marco Andrade, a IPR de Aracaju, lá no Sergipe. Consciência renovada. E se você for perceber ou pensar o que é uma consciência renovada, é uma metanoia na nossa mente. Você sabe o que significa a palavra metanoia? Daí que surgiu aquela ideia do noia, né? Porque noia é mente. Quando o cara fala assim, está noiado, a mente dele está confusa. A palavra meta significa além ou acima, e noia significa a mente. Então, acima daqueles pensamentos corriqueiros que nós temos, é ter uma consciência renovada. E ter uma consciência renovada é ter uma consciência acima da nossa realidade em Cristo Jesus. Amém? E é isso que move as montanhas. Ainda que essa consciência renovada, esta fé seja como o tamanho de um grão de mostarda. Quem está comigo, diga amém. E dentro desse contexto, desse tema, eu quero hoje expor a vida e obra do apóstolo dos gentios. Eu quero falar com você hoje acerca da vida do apóstolo Paulo. Como eu já disse aos irmãos, eu gosto demais de pregar o Novo Testamento. Uma vez uma pessoa disse para mim que eu não lesse muito as epístolas de Paulo, porque eu não as compreenderia. Mas eu digo para vocês, irmãos, as passagens bíblicas que eu mais leio são as epístolas paulinas, fora o Evangelho, no Novo Testamento. E tenho grande prazer e aprendo muito com o apóstolo Paulo, que nós podemos chamar, né, desta nova geração, o nosso pai. Nós temos como pai o pai Abraão, mas nós temos como referência o apóstolo dos gentios, que somos nós. Não é verdade? O apóstolo Paulo. O texto separado para esta noite está na primeira carta de Paulo a Timóteo, aonde ele traz o título, né, na minha tradução, que é a Almeida Revista Atualizada, está o bom combate. Eu não sei como está na sua, você pode estar usando uma outra tradução, mas vamos à leitura. 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo 18 a 20. 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo de 18 a 20. Hoje eu estou particularmente feliz por ver muitas pessoas que há dias eu não via, há meses eu não estava vendo aqui na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E oramos, pedimos a Deus também a cura, né? Pedimos para o Júnior, né? O nosso irmão Júnior, da Cristina, da Ana e da Larissa. Não está muito bem de saúde, estava até com o nome na lista, mas passou mal, que ele esteja em nossas orações. Amém, amados? Quem encontrou a palavra, diga amém. E se encontrou, se coloca de pé em nome de Jesus. Você aqui, você na sua casa que nos acompanha através da live. A palavra do Senhor diz, a partir do versículo de número 18: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate. Versículo 19: mantendo a fé, a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Versículo 20: e dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Amém, amados? Agora você vai fechar a tua Bíblia, ou deixar aberta mesmo, colocar sobre o seu assento, você que está na sua casa, e você vai fechar os olhos. E você que pode, coloque uma de suas mãos sobre o seu coração, e oremos a Deus. Pai, mais uma vez, nós te louvamos nesse lugar, nós bendizemos o teu nome. Nesse momento, Senhor, com os irmãos que aqui estão presentes, somando com os irmãos que estão acompanhando através dessa live, nós oramos ao Senhor, pedindo a tua bênção, a tua proteção sobre as nossas vidas e sobre esse lugar, e pedimos ao teu Espírito Santo maravilhoso, conselheiro, consolador, que esteja conosco nesse momento, trazendo para nós o entendimento, a luz acerca da tua palavra, a sua vontade sobre as nossas vidas, por intermédio do apóstolo Paulo, dessas palavras, as quais foram inspiradas pelo teu Espírito. Que nós possamos nessa noite, Pai, receber como um maná vindo dos céus, que nós possamos nos alimentar e sermos fartos de alma e espírito nessa noite, e que nós saiamos daqui diferente da forma que nós chegamos nesse lugar, completamente cheios,
transbordantes, ó Pai, Senhor, do Teu Espírito e de conhecimento. Senhor, no nome de Jesus, visita cada filho, cada filha, do mais jovem até o mais experiente, Senhor, que se encontra nesse lugar, que se encontra, Pai, aonde quer que esteja, através das lives, que estará vendo outros dias, Pai amado, esta mensagem, Senhor, nos meios de comunicações, Pai amado, no nome de Jesus Cristo, que haja cura, que o Teu milagre, Senhor, chegue na mente de cada filho, de cada filha, e que haja essa mudança, Pai, a partir do momento em que os Teus filhos entendam e compreendam a Sua vontade sobre a vida deles, que é boa, que é perfeita e agradável. Amém e amém, Jesus. Pode sentar, glorificando o nome de Jesus Cristo. Essas ministrações, essas palavras, essas leituras, particularmente mexem com o nosso ser, porque faz com que nós venhamos enxergar coisa que às vezes durante toda a nossa vida a gente não viu. Paulo, ele vem e dá uma instrução muito clara. Ele diz: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, era um jovem presbítero que foi instruído por Paulo, que foi discipulado por ele, para que este jovem, ainda muito cedo, mas adquirisse um número suficiente, em seu coração, em sua alma, de sabedoria, para que ele pudesse lidar com o rebanho do Senhor. Nós lemos aqui no início, fazendo uma homenagem aos pastores, quando o próprio Deus fala ao profeta Jeremias, para que ele transmitisse ao povo: e dar-vos-ei pastores, que vos apacentem com sabedoria, com ciência e com inteligência. Assim Paulo instruía Timóteo, e uma coisa que ele diz para Timóteo, ele diz: você ande segundo as profecias, e você combata o bom combate. Esse é o seu papel. Compreenda as coisas que eu estou lhe falando, Timóteo, que você será um pastor bem sucedido. Quando nós olhamos as instruções de Paulo a Timóteo, nós vemos que Paulo é sempre muito claro acerca das coisas do céu em relação a esse filho na fé. Quando nós olhamos lá, quando Paulo chega e dá a instrução: olha, aquele que deseja o episcopado, aquele que deseja, ou aquela que deseja servir, excelente obra deseja. Amém? Preste atenção aqui, não olhe para os lados, você não perdeu nada para a esquerda e para a direita, olhe para o centro. Amém? Não para ver a beleza do que vos fala, mas para que você fique no centro da palavra e da vontade de Deus. Porque eu sou bonito, irmãos, mas a minha beleza não pode chamar a sua atenção. Amém? Só da minha bugra ali sentada. Glória a Deus. Amém. Não sejam tímidos para dizer amém. É para o Senhor quem você diz. E se eu estou falando que eu sou bonito, é porque Deus falou que eu sou bonito. Amém? Glória a Deus. Eu sou feio, amém? Ninguém falou que eu sou feio, meu irmão. Mas esse texto é pequeno, irmãos, mas com um conteúdo muito poderoso. Um conteúdo que tem que vir de encontro com o meu e com o seu coração e causar algo. É isso que Paulo chama de metanoia, de mudança de mente. Elevar ou elevar a nossa mente além daquilo que nós já estamos acostumados a pensar. Muitos de nós nos tornamos seres muito, mas muito limitados, porque nós paramos em determinado momento. Nós paramos, nós congelamos e nós não avançamos. Nós achamos que é até aqui. Até aqui. Porque em dado momento Samuel vai lá e levanta uma pedra, e aquela pedra, depois de levantada, erigida naquele lugar, Samuel diz: olha, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E as pessoas entendem como se a partir de Ebenezer, a partir daquela pedra, não houvesse mais bênção. Mas não, mas Samuel está levantando um marco e diz: até aqui ele nos ajudou, e daqui para frente depende de nós, depende da nossa mente, depende do nosso entendimento, depende da nossa fé em continuar trilhando e recebendo as bênçãos do Senhor. É isso que ele está dizendo. E não é diferente do que Paulo diz. E quando Paulo nos chama a essa consciência renovada, como ele ensina a Timóteo, é para que nós venhamos crescer, irmãos. Para que nós venhamos crescer em sabedoria, crescer em conhecer e ter ciência das coisas do alto, aquilo que nos levará à eterna idade com Cristo. Veja bem, essa palavra fala muito ao nosso coração, porque nós somos muito entregues às lutas. Eu não vou pedir para que ninguém se manifeste nesse lugar, mas nós nos entregamos às lutas facilmente. A luta da nossa carne, a luta do nosso psicológico. Imagina, nós fizemos aqui a abertura
quando nós falamos sobre Bartimeu. A palavra Bar no hebraico significa filho. E Timeu era o nome de seu pai. Aquele homem nem nome tinha. Ele era chamado pelo nome do seu pai, filho de Timeu. Imagina se aquele homem não tivesse gritado Jesus. Imagina se ele tivesse tido uma consciência medíocre. Vou usar essa palavra, porque quem não tem uma consciência renovada, tem uma consciência muito pequena, limitada. Então logo eu a chamo de medíocre, não falando mal de A, B ou C, mas a mediocridade é isso, ela não avança, ela não vai além, ela não cresce, ela não amadurece. Bartimeu levanta, irmãos, daquele lugar, quando ele grita muito forte, a ponto em que o seu coração atrai o coração de Jesus, jogando fora a sua capa, levantando, jogando ali de lado suas moedas, né, aquilo que ele arrecadou talvez durante dias naquele lugar, e vai junto a Jesus, mas não porque ele não valorizava a sua capa, não porque ele não valorizava o seu dinheiro, mas ele levanta com uma consciência renovada. Ele levanta com o pensamento de sair daquele lugar, de sair do lugar que a sua visão estava limitada, porque ele só tinha lembranças, mas agora ele queria ver. Eu quero te ver, eu quero te tocar, eu quero te sentir, como na letra da música. Veja bem, queridos, assim como Bartimeu, nós temos lutas cotidianas, e as nossas lutas já começam lá no nosso nascimento, não é verdade? Sim ou não, igreja? Amém? Hoje eu estou com muita vontade de pregar. Eu não sei se é o último dia da minha vida que eu prego, mas se for eu vou pregar feliz. Mas eu preciso que você entenda o que está sendo dito nesse lugar. Não seja tímido, não se entregue às lutas, não se entregue ao cansaço físico. Muitos estão aqui cansados. Ah, pastor, isso é domingo. O Rodrigo chegou da fazenda e veio para cá. Então tem muita gente que trabalhou hoje, não é verdade? Eu vou dar tudo de mim nessa noite, para que você, meu irmão e minha irmã, saia daqui cheio do Espírito de Deus. Para você que está na sua casa, receba o Espírito Santo numa plenitude que você jamais recebeu através de um telefone celular, uma TV ou um computador. Quem crê, diga amém, levante a mão alta ao céu e aplauda Jesus bem forte, porque Ele está aqui, Ele está na sua casa. Aleluia! Deixa eu dizer para você uma coisa, amada igreja. Nós já nascemos na luta. Ainda que nós venhamos nascer de um parto normal, ainda que a gestação de nossa mãe foi tranquila, ela nos gerou os 9 meses, não é verdade? São 48 semanas, pastoras, é isso? É 48? É que passou disso, é filho de burro, né? 42, então 48 é filho de jumento, então. Mas que seja 42, eu não sou ginecologista, não estudei sobre isso, sou pai de 3 filhos, mas nunca contei as semanas. Mas ainda que tenha sido uma gestação normal, preste atenção. Um bebê para sair do útero da mãe, ele tem que se esforçar. Não é só a mãe gritando aquilo que a gente vê na televisão, ou vê ao vivo quando, né, a nossa esposa vai lá ganhar bebê. O bebê se esforça também. Eu lembro quando eu conversei com um ginecologista muito conhecido aqui, Dr. Vitor Hugo, um japonês, né? A gente carinhosamente chama ele de um outro apelido, mas estamos ao vivo, não vou falar. Né, foi um apelido particular que nós colocamos na época, né? E nós não éramos cristãos. Mas eu lembro que ele me explicando sobre a situação do João Pedro, que nasceu de 8 meses. Eu também sou nascido de 8 meses. E ele expôs para mim a preocupação de nascer no 8º mês. Ele disse: muitas das vezes é muito melhor para o pulmão de quem nasce com 7 do que quem nasce com 8. E ele estava explicando, quando um bebê nasce com 9 meses, ele tem que fazer um esforço danado, que é aquele choro, por isso ele tem que chorar. É onde dá o start no pulmão dele. E uma criança de 8 meses, ela não está pronta para dar aquele choro. Mas ainda assim ela se esforça, porque ela tem que chorar. Sair daquele lugar, ele sai espremido, a criança sai espremida. Então nós já nascemos lutando ainda quando a gestação é normal. Agora imagina um bebê prematuro que quase não teve força. Imagina a luta. A luta talvez agora já não seja física, mas é uma luta pela vida. Talvez ele não saiba o que está acontecendo, mas ali ele está lutando para sobreviver. Um bebê, por exemplo, quando vai para uma incubadora, ele luta pela vida vários dias. Ele recebe luz,
ele recebe oxigênio. Então nós já nascemos lutando. Não adianta a gente ficar gritando aos quatro ventos: ah, está difícil, ah, a pandemia, ah, a quarentena, ah, a falta de dinheiro, ah, isso aqui. Meu Deus, irmãos, nós já nascemos assim. Será que é isso que vai derrubar o povo de Deus? Claro que não, isso não pode acontecer. E também no decorrer dos dias, dos anos, não é diferente também, porque ao longo dos anos nós vamos sofrendo. Sem dizer aqueles que ainda sofrem antes de nascer no ventre da mãe, não é verdade? Eu já ia esquecer de me dizer isso. De lhe dizer isso, melhor dizendo. Mas no decorrer dos dias não é diferente. Tem um ditado, não é um versículo, que devemos matar. Nós acabamos pecando dizendo que é um versículo bíblico, que nós devemos matar um leão todo dia. Eu falei para o Valdir esse dia, falou: que é isso, pastor? Não mata eu não, porque o sobrenome dele é Leão. Mas pensando sobre isso, nós vamos entender que essa questão de você matar um leão todo dia é baseado tanto na história do rei Davi como de Sansão, que literalmente com suas mãos tiveram que matar um leão, algo feroz, algo que veio sobre a vida deles, e algo que aparentava ser muito mais forte, muito mais voraz do que a força que eles carregavam dentro de si, e assim eles venceram. E nós vivemos assim, não adianta, você mata um hoje, não acha que não vai vir outra amanhã que você vai ter que matar, porque você vai ter que lutar. Adversidades da vida, tempestades da vida, é o tempo todo, ela vem, mas daqui a pouco ela vai embora, e você se prepara. Mas se Jesus está conosco, é muito mais fácil. Um pescador não deixa de ir pescar com medo de tempestade no mar, ele vai se arriscando para trazer o alimento para sua casa, e vai com fé de que ele vai voltar. Então quando a gente fala sobre fé e perseverança, não é só quando a luta é pouca, mas quando ela é muita também, quando ela é muito grande sobre as nossas vidas. Quando nós olhamos para a vida desse homem, este homem chamado Paulo, né, o apóstolo de Cristo, vemos uma vida cheia de lutas e dificuldades. Parece que quando nós falamos, né, acerca de Paulo, nós estamos falando, né, como a gente vê naquelas imagens, né, de santos, aonde a gente vê que está tudo bem, aonde eles estão tranquilos, aonde eles estão limpinhos, com cabelo e barba escovadinha. Não, não. Nós falamos de um homem que desde o momento em que ele se encontra com Jesus, naquele caminho de Damasco, a vida dele mudou. A vida dele mudou. E esse homem sofreu muito. Mas pasmem, ele nunca foi tão feliz na vida dele assim a partir do momento em que ele passou a servir a Cristo Jesus, mesmo em meio às dificuldades. Desde o dia em que quando, né, o seu nome ainda era Saulo, em que ele está a caminho de Damasco, com carta para perseguir os cristãos, para ir lá e matar, para ir lá e prender, para ir lá e dispersar aqueles que se reuniam para ouvir a palavra do Senhor. A partir daquele momento, aquele homem teve um encontro com Jesus e a sua vida foi transformada. E Paulo passou então, a partir daí, a inúmeras aflições. Quais foram as aflições que Paulo passou na sua vida? Perseguição é uma das palavras que me veio à minha mente. E quantos de nós não somos perseguidos de alguma forma? Isso para mim já é uma coisa normal, ser perseguido. Às vezes vocês veem eu postar alguma coisa na internet, não é desabafo não, são pensamentos. São pensamentos que eu coloco lá, coisas que vêm muito forte no meu coração. E às vezes eu compartilho alguma coisa, de um filme que eu assisti, de um documentário que eu assisti, de algo que eu li, de um livro ou de alguma matéria. Eu acho interessante, eu vou lá e posto. Não sou de desabafar e nem brigar na internet, e nem ficar, né, dando indireta para A, B ou C. Mas perseguição é uma coisa tranquila para mim. Aí você pergunta: você gosta de ser perseguido, pastor? Claro que não. Preferia não ser. Mas nós acabamos acostumando. E acabamos aprendendo a lidar com isso. E nós acabamos entendendo, através de uma mente renovada, que a vida do cristão é sofrer perseguição. Às vezes a perseguição não é uma perseguição como do apóstolo Paulo. Às vezes é alguma coisa dentro da sua casa. Às vezes é na sua família. Às vezes é no seu trabalho, né? Às vezes é acerca da sua fé. Às vezes é você mesmo que se persegue.
Às vezes são os demônios de criação, né, que nós criamos e que acaba saindo nos perseguindo, correndo atrás de nós. Mas no contexto do apóstolo Paulo, essa perseguição era para a morte. Satanás havia decretado a morte desse homem, porque esse homem era uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor. E não só a perseguição, mas as injúrias que Paulo sofria. O que são injúrias? Mentiras a respeito. Falso que era levantado. Quando ele cita aqui Himeneu e Alexandre, ele está falando de dois presbíteros, dois homens, duas pessoas que estiveram na igreja, mas que causaram diversos males. Tanto que ele recomenda a Timóteo também: olha, cuidado com o Alexandre, o latoeiro, porque este homem me causou diversos danos ou males. Outra coisa que Paulo sofria muito, eu quero que você comece a pensar na sua vida também, a partir do momento em que você está ouvindo sobre Paulo. Uma das coisas que ele passava era a escassez de alimento. Paulo passava escassez, irmãos. Mesmo servindo a Deus, Paulo passava, porque ele diz que tanto ele aprendeu a ter a fartura, como também aprendeu a viver na escassez, na falta. Paulo aprendeu a viver com desconforto, a sair de uma cama gostosa de dormir para ficar ao relento, ao léu, para pegar sereno e sol sobre a sua cabeça, para passar frio como nas cadeias aonde ele foi, mesmo desnudado, sem roupa, em lugares úmidos. Fora o desconforto, as tocaias que ele sofreu. O que é uma tocaia? Armaram ciladas para ceifar-lhe a vida, para tirarem a vida de Paulo. E não foram poucas as vezes que tentaram matar, tirar a vida do apóstolo Paulo. Mas em todas essas coisas, Paulo perseverou, acreditou e não desistiu. Em tudo isso ele não recuou, em tudo isso ele não retrocedeu, ele não foi para trás. Em tudo isso ele não blasfemou, assim como Jó. Em tudo isso Paulo não foi lá e negou a sua fé, como muitos de nós temos feito durante esses dias. E negar a fé não é só dizer, porque poucas pessoas, só ateu diz isso: eu não acredito mais em Deus, eu não acredito em Jesus. Muitos de nós não dizemos isso, mas fazemos com as nossas atitudes, com as repetições daquilo que fere o coração de Deus, que fere o coração do Espírito Santo de Deus. Paulo passou, perseverou, acreditou e não desistiu. Ele combateu o bom combate, ele venceu, irmãos. E nós podemos combater o bom combate e vencer também todas essas coisas. Tudo isso que tem nos tirado da presença de Deus, tudo aquilo que tem nos trazido tristeza ao nosso coração, nós podemos vencer também, combatendo o bom combate. Porque muitos de nós temos lutado, e não temos lutado pouco não. Nós temos lutado muito, mas nós não temos vencido. Você sabe por que você não tem vencido? Porque você não tem combatido o bom combate com uma consciência renovada. 3 coisas muito importantes Paulo usou desse texto para combater o bom combate e nos ensina. Você que gosta de anotar. A primeira é estar firmado na palavra, está no versículo 18. Estar firmado na palavra. A segunda é manter a fé e a boa consciência, está no versículo 19. A terceira coisa que Paulo, apóstolo de Cristo, nos ensina é não se queixar, murmurar ou blasfemar, está no versículo de número 20. Então vamos ao primeiro ponto. Ponto 1, estar firmado na palavra. Pegue aí no versículo 18. A palavra do Senhor diz assim, através de apóstolo Paulo: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. Combate, firmado nelas o bom combate. O que Paulo está querendo dizer para Timóteo com isso? Isso é uma exortação. Exortação, entenda o seguinte: exortação não é só briga. Exortação é um alerta. O diácono foi até onde você estava, você fez uma rodinha, não podia aglomerar, e ele disse para você em tom sério, não bravo, não com desrespeito:
Mas ele diz: vocês não podem ficar aqui. Vocês têm que retornar ali, porque é a regra que foi estabelecida para esses dias. E ele chega com toda educação, mas mostrando tanto respeito, como mostrando que também quer ser respeitado. Mas de repente você acha ruim, você não gosta disso. Quem está pensando que almoça para falar assim comigo? Não é bem assim que funciona. A exortação, ela é um alerta. Paulo não está brigando com Timóteo. Ele diz assim para Timóteo: este é o dever de que te encarrego. Para começar, ele era discípulo, estava sendo formado um pastor. E Paulo, como seu discipulador, Paulo como seu pastor, Paulo como seu líder, ele disse: e este é o dever de que te encarrego. Aí ele chama no carinho: ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Ora, segundo a palavra que lhe foi exposta. Segundo a palavra que lhe foi exposta, na minha Bíblia aqui tem 2 pontos, ele diz: combate firmado nelas. Aonde? Naquilo que foi escrito, naquilo que foi ensinado, naquilo que foi profetizado. Ele diz: e segundo essas coisas, você combate o bom combate nelas. Segundo estas palavras, você vai combater o bom combate. Então a primeira coisa que ele nos ensina é estar o quê? Em meias lutas, e não só em meias lutas, mas na bonança também, fora da tempestade também, na calmaria do mar. Ele diz que nós devemos estar firmados na palavra do Senhor. Amém ou não amém? Glória a Deus. Passamos então para o segundo ponto. E o segundo ponto é manter a fé e a boa consciência, versículo 19. Manter a fé e a boa consciência, é o que nós falamos sobre consciência. 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 Eu não vou parar de falar enquanto toda a igreja não falar. Consciência. Consciência. Eu sei ser repetitivo, de verdade. Manter a fé e a boa consciência, é o que diz versículo 19. Mantendo a fé, veja bem, ele está ensinando a mim e a você a combater o bom combate. Você quer combater? Quantos aqui quer ser perdedor na vida? Levante a mão. Quantos aqui, querem ir à falência? Levante a mão. Mas quantos aqui querem ser abençoados? Levante a mão. Quantos aqui desejam ser prósperos? Levante a mão. Quantos desejam ser felizes? Levante a mão. Então não fique mudo. Não fique mudo. Paulo está ensinando o bom combate. E porque eu fiquei com uma pulga atrás da orelha e um pé atrás, eu ia acabar mais cedo. Mas nós vamos prolongar então. Eu vou voltar aqui no ponto primeiro. No primeiro ponto, devemos estar firmados na palavra. Ele diz que para combater o bom combate faz parte estar firmado na palavra. Eu acho que eu não estou sendo muito claro. Eu vou ser agora. Talvez o erro está sendo da forma que eu estou aplicando esta metodologia da palavra. Para que você combata o bom combate, para que você seja feliz, próspero, próspera, vencedores, bem-aventurados, tem que combater o bom combate. Quem disse que você não vai ter que lutar? Quem disse que você não vai ter lutas? Jesus disse na sua vida na terra, ele disse: vocês terão aflições, no plural. Ele não olha e diz: Muriel, você vai ter aflição. Você vai ter aflições. Pastora Josi, você vai ter aflições. Adriana, você vai ter aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O meu sangue derramado lá na cruz, a minha graça te dá condições de combater o bom combate e vencer. Essa é a tradução, óbvia e clara. Então você precisa nessa noite saber o que é o bom combate e aprender a combater o bom combate, para que vocês vençam essas batalhas cotidianas que nós temos. Hoje é a pandemia, amanhã vai ser o quê? Eu não estou profetizando. Eu estou segundo a palavra nos orienta.
Então o segundo ponto é manter a fé e a boa consciência. Versículo 19 diz: mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Ele está dizendo assim para Timóteo: mantenha a fé, mantenha a sua consciência renovada, mantenha a sua mente focada, mantenha a sua mente focada. Você tem que estar firmado na palavra do Senhor, mas você deve manter a fé e a boa consciência nas coisas que você aplica no seu dia a dia. Amém, amados? Glória a Deus. Aqui não é lugar de dormir e nem de brincar com criança agora. É lugar de estarmos atentos, porque Deus está falando com a igreja de uma forma poderosa. Então ele está dizendo para o seu filho na fé, Timóteo, como se combate o bom combate: manter a fé e a boa consciência. Porque de exemplo tem alguns que não fizeram isso, tem alguns que ignoraram isso, tem uns que não ouviram, tem alguns que dormiram, assim como o Eutico, né? Quando estava lá Paulo pregando, e ele cai lá de cima do pórtico e quebra o pescoço. O Michel brincou: pastor, se encher aqui, nós vamos sentar lá em cima também. Eu falei: amém, né? Vou só orar para não ter nenhum Eutico no meio de vocês, para não cair e quebrar o pescoço, porque vai que eu não estou com aquela fé toda de Paulo, de ir lá e ressuscitar o cabra do pescoço quebrado, né, Rodrigo? Lucas foi lá e atestou: estava morto o moço. Paulo orou e ele ressuscitou. Mas por que o Eutico morreu, quebrou o pescoço? Porque dormiu na pregação, porque não estava prestando atenção na palavra, porque estava perto demais de uma pinguela, de um abismo, e caiu. Então essa palavra é para que você saia daqui diferente daquilo que você chegou. Então Paulo alerta, fala: alguns, tendo rejeitado essa boa consciência, tendo rejeitado essa fé, vieram a naufragar, a morrer espiritualmente, a naufragar na fé. Agora ele diz: se você mantém a tua fé viva, se você está firmado na palavra, mantenha a fé viva, e a sua consciência, a tua boa consciência, como aquela do caráter de Cristo, então fique tranquilo, você está combatendo um bom combate. Terceiro ponto agora, terceiro e último ponto, diz: não se queixar, murmurar ou blasfemar. Paulo está orientando também Timóteo a respeito disso. Um bom soldado, o soldado, né, ou a soldado que combate o bom combate, ela não reclama, ele não reclama, ele não murmura, ele não fica falando aos cotovelos. Ele está combatendo um bom combate, irmãos. Ele não está lutando uma luta de mercenário. Quem reclama é mercenário, não soldado. O mercenário, ele vai ao campo de batalha, mas ele vai para ele receber algo em troca. O mercenário é pago para ele ir lá e matar as outras pessoas, para ele participar de uma guerra. O soldado não, ele vai por amor à pátria, ele vai porque ele nasceu naquela terra, ele vai porque ele se alistou, porque ele foi chamado, porque ele foi acolhido naquele quartel, porque ele foi treinado, e depois ele vai defender o quê? O seu general? Não, ele vai defender a sua bandeira, o seu território, para que ele continue tendo o direito de ir e vir aonde ele nasceu. Quem combate o bom combate está defendendo o reino, está defendendo uma das suas moradas, porque lá há muitas moradas. Versículo 20, Paulo diz assim: e dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Isso aqui não eram soldados, esses eram mercenários, insubmissos, enganadores. Mas o próprio Paulo fala lá aos Gálatas: olha, cuidado, de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Não que o nosso Deus não brinque conosco, nós como filhos e Ele como pai. Mas está dizendo não brincar é na situação de Deus não é menino.
Deus sabe o que você está fazendo. Ele está vendo as suas falcatruas, Ele está vendo as suas mentiras, Ele está vendo até aquele pecado mais escondido que você tem, assim como aquelas moedas que Acã, junto com aquela capa babilônica, escondeu embaixo da sua tenda. Ele está vendo tudo. E Ele diz: não zombe de Deus, não brinque dessa forma com Deus, não. Pelo contrário, seja submisso, seja obediente a Ele, siga a orientação da tua palavra. E eu estou cansado de falar, mas vou continuar falando enquanto eu tiver fôlego. Isso não é religiosidade, isso não é religiosidade. Nós não estamos falando de vestimentas, nós não estamos falando de maquiagem, nós estamos falando dessas coisas que tem gente que ainda perde o tempo falando. Estamos falando de consciência renovada, estamos falando de fidelidade, caráter de Cristo. É disso que nós estamos falando. É isso que faz você herdar o céu. É o teu coração puro, não teu coração devasso, não teu coração imoral, mas um coração puro, um coração que pode até pecar, mas se arrepende verdadeiramente. E aquele que sonda e conhece os corações vê o verdadeiro arrependimento dos seus filhos. Então aqui Paulo está dizendo, vocês já ouviram a expressão, né? Eu gosto de escandalizar as pessoas com isso. Quando eu digo assim, às vezes só uma pessoa da igreja vai embora, ou sei lá, deu trabalho. Que isso acontece, né? Nas melhores igrejas, né? Não só de Campo Grande, mas do mundo inteiro. Aquelas pessoas que vão embora e falam mal e reclama, sai daí fofocando onde vai. Aí você vê que realmente Satanás usa, né, essas pessoas, traz e leva para onde ele quer. Por isso que eles falam lá que Jesus Cristo era o próprio Beelzebul, porque ele mesmo colocava o demônio e tirava, porque eles tinham esse costume de ver isso, né? Satanás fazendo o que quer, coloca o demônio na pessoa, tira o demônio da pessoa. Não, mas ali era o próprio Jesus. Mas aqui está dizendo a respeito dessas pessoas, e às vezes eu uso esse termo, e as pessoas dizem: nossa pastor, que é isso? Uma vez eu disse isso numa sala de aula, eu estava dando aula de teologia, e eu disse assim na sala de aula, eu disse assim: olha, fulano passou por mim lá, eu entreguei para Satanás. Me fizeram a pergunta na sala de aula a respeito de uma pessoa que passou pela igreja comigo, e falou: mas como assim? Escandalizou. Aí é claro, né, eu não estou falando: toma diabo, eu estou te dando a vida de fulano, porque eu não gosto dele ou dela. Eu estou fazendo aqui uma alusão segundo o próprio apóstolo Paulo. Porque quando Paulo faz isso, ele também não está amaldiçoando a vida da pessoa. Está entregue a Satanás porque não quer estar com Deus. Então eu entreguei, e ali eles vão ser castigados. Porque se tem alguém que castiga, querido, para de dizer que Deus te castiga. Isso é pecado, viu? Isso é pecado. Não vai na ideia dos crentes, não. Ai, Deus está pesando a mão, está pesando a mão. Quem está pesando a mão sobre a sua vida é você mesmo que não muda a sua consciência. Quem está pesando a mão na sua vida e dando de pau no seu lombo sem parar é o diabo. É ele que está fazendo isso. Porque a partir do momento que você volta para a cobertura ali do pai e fica protegido, porque quando o pródigo vai embora, o pai não bate nele, o pai não xinga, o pai não fala nada. O pai fica onde? Em casa, esperando o regresso, esperando o retorno do seu filho amado, arrependido daquilo que ele fez. Mas tem pessoas que é assim mesmo. Pessoas que blasfemaram. É um dos que naufragaram na fé. E ele diz para Timóteo como uma alusão: olha, veja bem, dentre esses que naufragaram na fé, está Himeneu e Alexandre, os quais foram entregues a Satanás, porque desejaram isso, porque ficaram blasfemando, murmurando, falando mal. Como eu disse, voltando agora, o bom combate que é combatido pelo soldado, ser ele homem, ser mulher, independente da idade. O soldado é encontrado fiel àquele que o alistou, àquele que o arregimentou. Então um soldado não pode falar mal da sua bandeira, do seu país. Ele luta por ele até o final. Isso é combater o bom combate. Quando Paulo chega no final da sua vida, nós encerramos os 3 pontos, lá em 2 de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículos 6 a 8, ele já está no finalzinho da sua vida. É muito conhecido, né? Muito ministrado isso em velórios. Diz assim, ó, no versículo 6, capítulo 4, versículo 6, da segunda carta a Timóteo: quanto a mim, já estou sendo já oferecido por libação,
e o tempo da minha partida é chegado. Versículo 7: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Versículo 8: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Mas a todos quantos combatem um bom combate. Quando Paulo chega agora no final da tua vida, ele tem certeza daquilo que o aguardava. Ele sabe do que o aguardava e o que o esperava, não aqui, mas na eternidade. Por isso ele estava pouco preocupado se ele ia ser degolado, partido ao meio, enforcado, crucificado, fervido no óleo, como muitos outros dos apóstolos de Jesus foi. Em seu caso foi decapitado em Roma. Ele estava preocupado era com a eternidade. Interessante que ele diz aqui nesse texto que não somente a mim, quando ele fala dessa coroa de justiça, desse prêmio por ter combatido o bom combate, irmãos, mas ele está dizendo aqui no final da tua vida, mas todos quanto amam a sua vinda. É como se ele estivesse sussurrando agora aqui nesse lugar, como todo quantos eu ensinei e combateram o bom combate. Chega a dar um arrepio. Será que a alma pode ficar arrepiada? A minha está todinha. Quando eu li hoje no encerramento, eu estava fechando essa ministração, me embargou, me deu uma coisa na minha garganta, como se um nó, e a partir de uma, eu quis falar ou cantar alguma coisa, sufocou, como se eu fosse chorar, porque eu falei, é extraordinário. A minha esposa passou por mim, eu falei, é extraordinário a vida do apóstolo Paulo, é algo maravilhoso, é algo que me comove. Ele está no finalzinho e diz, uma coroa de justiça me foi guardada. Eu combati o bom combate. Eu combati o bom combate. Eu encerrei a carreira. Eu guardei a minha fé. Sabe quando você tem a certeza de que você vai ganhar alguma coisa? E aquilo não é ilusão. Sabe quando você tem a certeza de que você vai pegar algo? Eu não sei como descrever isso para você. É isso que Paulo tinha, esse sentimento de saber aquilo que estava preparado, de saber que ele merecia tudo aquilo, porque ele foi fiel. Paulo não foi uma pessoa perfeita. Eu já preguei aqui sobre a dissensão dele e Marcos e Barnabé. Paulo não era um homem fácil. Nós não somos pessoas fáceis. Nem todo mundo é calmo, nem todo mundo é manso. Nós erramos na nossa vida. Mas quando nós temos a consciência renovada, quando nós combatemos o bom combate, nós conseguimos enxergar o nosso erro, nós conseguimos nos orientar ali por meio do Espírito Santo e continuar trilhando, irmãos. Aleluia, Jesus. Duas frases nessa semana marcaram a minha vida. Duas frases. Uma eu postei, a outra não. A primeira frase que eu postei foi ontem, ou foi ontem, não sei. Eu diz assim: somos nós que entramos no incêndio enquanto os ratos fogem. Eu acho que eu estou assistindo Chicago Fire demais, mas é bom aquilo lá, viu? Somos nós, preste atenção, que entramos no incêndio enquanto os ratos fogem. Primeira coisa, que quando pega fogo num imóvel, se lá tiver bichos, pestes, bichos, insetos, quando começa o fogo, eles são os primeiros a correr. E eu coloquei isso sim como um duplo sentido. E eu disse que
Como que foi a frase que eu usei? Não é pseudo-moralismo, não é. Falso moralismo é o que eu tenho visto em alguns e já faz tempo. O que é um falso moralismo? Deixa eu dizer para você, meu irmão e minha irmã, o que é um falso moralismo. Um falso moralismo é quando você vai lá e mete os pacová e você não teve crédito nenhum naquilo. É como se Paulo fosse lá e fizesse todo o trabalho numa igreja e depois o Alexandre fosse lá e quisesse o crédito dele. Ou como se Paulo fizesse todo o trabalho na igreja e Himeneu fosse lá e ignorasse que ele tinha feito um bom trabalho e que Paulo o quê? Ou isso, ou aquilo. Agora nós não, nós fazemos isso, nós fazemos aquilo. Esses são os ratos, porque na hora que pega fogo, todo mundo foge. E somente os bons combatentes entram no incêndio. E no incêndio, quando ele entra, ele pode sair vivo. Porém, ele pode sair carregado. Talvez nem sair por conta das cinzas, pegou fogo. Então ele entra para combater o bom combate. Ele não recua por causa das chamas, mas os ratos fogem. E depois que você organiza toda a casa, depois que você arruma tudo, eles voltam. Então eu falei, meu Deus, tem tudo a ver com o que eu vou pregar. A frase que eu coloquei, eu vou dizer isso. Enquanto nós entramos nos incêndios, os ratos correm. Não é verdade? É muito fácil você não se envolver com as coisas e falar, é porque você não é um bom combatente. Não é um bom soldado. Não é uma boa soldado. E a segunda palavra, a segunda frase que me veio na mente, essa eu não postei, diz assim: em qualquer guerra, a calmaria vem entre as tempestades. Só isso. Já parou para pensar nisso? Não? Em qualquer guerra, guerra é uma coisa constante. A batalha é rápida. A batalha pode durar dias, mas guerra dura anos, duram séculos, duram milênios. Não é verdade? Mas sempre em meio a uma guerra há uma calmaria entre uma tempestade e outra. Sempre tem o tempo do refrigério. E isso falou muito ao meu coração. Na primeira diz, não somos covardes e nem aproveitadores da situação. Nós combatemos o bom combate. Já na segunda, a gente vê aqui que independente de qualquer situação, sempre enfrentaremos tempestades. Mas a fé e perseverança devem caminhar conosco todos os dias, irmãos. Todas as horas e em todos os momentos. O que nós estamos vivendo, ou o que particularmente você está vivendo na sua vida, vai passar. Se você tiver fé e perseverança, se você que está aqui assistindo, você que está na tua casa, você que está vendo pela live, você que está aqui no templo, combater o bom combate, vai chegar na tua vida o tempo do refrigério. Vai chegar a bonança, vai cessar a tempestade. Porque na guerra sempre uma tempestade e outra tem um período de calmaria. Assim como o mar. Você olha para o mar, é a coisa mais linda. Você olha por cima, não sei quem já andou no mar, numa escuna, num barco, num navio. Aí você olha assim para a água do mar, quando você está lá no alto mar. Eu andei de escuna. O maior barco que eu andei foi uma escuna. E nós entramos ali pelo Porto de Santos e fomos para o alto mar. Quando nós chegamos lá no alto mar, eu olhei assim, ele parou um lugar que nós podíamos tomar banho, mergulhar, que não tinha perigo de tubarão, nem nada, esses negócios. E nós fomos nadar lá. Mas eu olhava para aquele negócio assim, parecia que estava parado. Parecia que dava para andar sobre ele assim, sabe? Uma coisa fantástica. Eu nunca vi uma tempestade em alto mar, nunca vi. Mas vi na televisão. Um mar revolto. Que coisa horrível, aquele trem vindo e engolindo os barcos, os navios, aquele troço, aquele tsunami, que teve na Indonésia. Que coisa terrível, um mar revolto. Mas cessa.
Ainda mais se Jesus estiver à frente, ele diz: ei, cala-te, emudece-te. E para encerrar, amados, Paulo nos ensina nessa noite que o bom combate é aquela batalha determinada por Deus como vitoriosa. E isso você deve escrever. O significado do bom combate significa que Jesus determinou a tua vitória. Quando Paulo diz assim: combati o bom combate, eu encerrei a carreira e guardei a fé. Quando ele diz combati o bom combate, ele já está dizendo de algo que é vitorioso. Não é uma batalha que você vai na dúvida de ganhar ou não, ou mesmo que você vá com toda a bravura e a certeza de que você vai vencer, assim ainda você bota aqui: mas se der uma zebra e a gente perder. No tempo que nós éramos apaixonados pela seleção brasileira, pode ter um ou outro, mas acredito que a maioria hoje não perderia sono de madrugada para assistir uma Copa do Mundo, depois daquela vergonha que nós passamos aqui. Mas você é daquele tempo que você ficava desesperado na frente da televisão e você tinha aquela certeza que o Brasil ia vencer aquele jogo, principalmente se fosse com a Argentina. Mas lá no meio do jogo começava a te dar aquele gelo no coração. Eu disse: se der uma zebra, o Maradona for lá e fizer o gol e não sei o que, a gente perder, a gente não ficava com medo? Sim ou não? Não sejais tímidos. Quem assistiu o jogo aí de Copa do Mundo, levanta a mão. Quem torceu pelo Brasil, soltou fogos, levanta a mão. E por que não está respondendo quando eu pergunto? Porque esse é o sentimento de quem não combate o bom combate. Paulo não carregava com ele isso. Porque o bom combate não dá margem para dúvidas. Bom combate não dá margens para dúvida. Paulo está dizendo: você vai combater o bom combate, Timóteo. Ele está dizendo: Timóteo, vai nessa pegada aqui, ó. Que nem Wesley Postla, ó, pega a visão. Olha lá, esse negócio de pega a visão é coisa de funk, é que nós estamos usando na igreja, né? O negócio. Mas olha só, pega essa visão, Timóteo. Pega essa visão. Vai que aqui você já é vitorioso. Sabe quem ensinou isso para Paulo? Aí vai falar: Jesus, com certeza. Mas inspiração? Moisés. Moisés, quando fala assim: Senhor, eu vou se for bom combate, se não for bom combate eu não vou. Pastor, eu nunca li isso na Bíblia. Não, porque não está escrito assim. Porque ele diz assim: Senhor, sem a tua presença nós não iremos. Senhor, se o Senhor não for na frente, a gente não vai. Sabe por quê, Senhor? Eu só vou se for para o bom combate. Quando Davi ia, era o bom combate. Ele ia, quando ele chegava, às vezes já não tinha mais nada, já correram, saíram correndo. É isso que é combater o bom combate. É ter a certeza de que Deus já declarou a sua vitória, independente do que? Da circunstância. E eu gostaria de encerrar essa mensagem citando ainda o apóstolo Paulo novamente, só que agora lá na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo de 10 ao 13. Filipenses capítulo 4, versículo de 10 ao 13, que diz assim: nessa hora, irmãos, eu não contive, essa hora escorreu algumas lágrimas do meu olho. Versículo 10, ele diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Versículo 11, digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto na fartura como na fome, assim de abundância como de escassez. Versículo 13, porque tudo posso naquele que me fortalece. Levante as mãos aos céus e aplauda Jesus com júbilos de alegria, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia. Irmãos, isso enche meu coração de júbilo, de alegria.
uma pessoa chegar e declarar, e não devia estar sendo fácil o momento, e ele dizer essas coisas: alegrei-me sobremaneira, eu me enchi de uma alegria, me transbordei de uma alegria sobremaneira no Senhor, algo fora do comum. Só quem tem uma mente renovada recebe essa alegria. E eu me alegrei sobremaneira no Senhor, por quê? Vírgula, agora, vírgula, uma vez mais, vírgula de novo, renovastes ao meu favor. Quando tudo dizia ao contrário, Ele veio e tornou tudo favorável. Quando as ondas batiam, Ele diz: aquieta-te, emudece-te, porque eu sou Deus. Ele diz: eu já tinha isso antes, mas me faltava a oportunidade de, no meio da luta, eu glorificar o seu nome. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, irmãos, e em todas as circunstâncias, ele diz: eu tenho experiência, porque eu passei por tudo e eu venci tudo. Sabe por quê? Porque eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se coloque de pé, louvando e glorificando o nome do Senhor. Convido você nessa noite a combater o bom combate, ministério de louvor, a ter fé sobrenatural. Eu convido você essa noite a ter perseverança no Senhor, para que quando chegar o nosso dia de se entregar, de se encontrar com o Senhor, tenhamos a certeza da nossa coroa de justiça. Louvado seja o nome de Jesus. A quem quer que ouça, louvado seja o nome de Jesus. A Ele a glória, a Ele a honra. Você que pode, honra o nome do Senhor, glorifica nesse lugar, porque Ele diz: combate o bom combate, eu serei contigo todos os dias de sua vida. Louve ao Senhor que está nesse lugar. Vai valer a pena, Senhor, vai valer a pena mesmo, eu sei que vai. Se vai valer a pena, vai valer a pena, Senhor, vai valer a pena mesmo. Pois quando o grande dia chegar, quando o grande dia não sejam tímidos, adorem a Jesus, abra seu coração. Vem cantinho, eu cantarei. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Não compreendo os seus caminhos,